#BR0. Todos os anos, centenas de milhares de toneladas de lítio são extraídas no mundo. E este não é mais apenas um metal, mas a base de toda a energia do futuro. Pode parecer que ele deveria ter a aparência de algo complexo e tecnológico, mas tudo começa com água salgada e suja no meio do deserto. Sob o sol escaldante, ela é evaporada por meses em piscinas gigantes, até sobrar o tal ouro branco. E o mais interessante começa depois, quando essa matéria-prima percorre o caminho da salmoura até o coração da bateria. E no final, há um detalhe que muda a percepção de toda essa história. #BR1. Estou no meio de uma paisagem branca, quase ofuscante, que parece coberta de neve, mas não é neve. É um deserto de sal, a milhares de metros de altitude, onde sob os pés não há terra, mas uma mistura de sal, minerais e água. É exatamente aqui que começa a jornada do lítio, o metal que hoje é chamado de ouro branco. E sim, nos comentários vocês costumam discutir sobre carros elétricos e ecologia. Então agora vou mostrar como tudo realmente se parece, sem enfeites. Sob essa crosta branca esconde-se a salmoura, água saturada com sais de lítio. Ela é bombeada de uma profundidade de dezenas de metros através de poços. Bombas levantam lentamente esse líquido turvo para a superfície e o direcionam para enormes tanques de evaporação. E é aqui que começa a parte mais visual do processo. Diante de mim estão dezenas de piscinas retangulares, cada uma do tamanho de vários campos de futebol. A água nelas tem cores diferentes, do azul ao verde e até amarelo. Isso não é uma decisão de design, mas a química em ação. #BR2. A salmoura é bombeada de um tanque para outro, e em cada etapa muda de composição. O sol faz a maior parte do trabalho. A temperatura do ar aqui passa facilmente de 30 graus Celsius e quase não chove. A água evapora por meses. Primeiro, o líquido é bombeado para as maiores piscinas. Aqui, ele passa várias semanas sob o sol, perdendo parte da água. A concentração de sais aumenta e os mais pesados, principalmente sódio, começam a cristalizar e se depositar no fundo. Depois, a salmoura é bombeada para o próximo tanque. Ele já é menor e a composição do líquido é mais limpa. Aqui, precipitam outros elementos, por exemplo, o potássio. A cada transição, a água fica mais espessa, mais escura, mais saturada de minerais. Os engenheiros monitoram constantemente a composição, coletam amostras, medem a concentração para não perder o lítio junto com os sais em excesso. Nas etapas finais, restam principalmente compostos de magnésio e lítio. Aqui, o processo torna-se especialmente preciso. A salmoura é mantida nos tanques por mais tempo. Às vezes, adicionam-se reagentes para cortar as impurezas indesejadas. #BR3. Como resultado, de cada piscina sai uma solução cada vez mais concentrada, que no final contém lítio suficiente para o processamento posterior. A cada semana, a concentração de lítio aumenta. Primeiro precipitam outros sais, sódio, potássio, magnésio. Eles se depositam no fundo, formando camadas sólidas. O líquido é bombeado gradualmente adiante, deixando o excesso para trás. Nos tanques finais, resta um concentrado que já contém lítio suficiente para a próxima etapa. Em seguida, esse líquido vai para a fábrica de processamento. Aqui, a imagem muda drasticamente. Em vez de espaço aberto, aparecem canos, reatores e tanques. A salmoura é purificada das impurezas residuais e começa a ser transformada em carbonato de lítio, um pó branco, que é a principal matéria-prima para baterias. Quando a salmoura chega à fábrica, já não é água turva,
mas um coquetel químico concentrado no qual o lítio desempenha o papel principal, mas ainda convive com magnésio, cálcio e restos de sais. A primeira etapa é a purificação. #BR4. O líquido é alimentado em grandes tanques, onde é tratado com reagentes que ligam as impurezas indesejadas. Parte dos elementos passa para um estado insolúvel e se deposita no fundo. Parte é separada através de filtros. Como resultado, obtém-se uma solução muito mais limpa, pronta para a reação principal. Em seguida, essa salmoura vai para maciços tanques de metal, reatores, onde ocorre a transformação-chave. A ela são adicionados reagentes carbonatados, geralmente à base de soda. Esse momento, inicia-se a reação durante a qual o lítio muda de forma e começa a precipitar na forma de um sedimento sólido. Se olharmos de perto, o líquido fica turvo aos poucos e surgem pequenas partículas brancas nele. Este é o futuro carbonato de lítio. Esse processo é controlado com muita precisão. Temperatura, velocidade de agitação, concentração de reagentes, tudo importa. Se os parâmetros flutuarem, parte do lítio ficará na solução ou se misturará com as impurezas. Portanto, os operadores coletam amostras constantemente e ajustam o processo em tempo real. Quando a reação termina, a mistura é enviada para filtração. Grandes filtros industriais separam o sedimento sólido do líquido. O que fica no filtro parece um pó branco úmido, mas ainda não está pronto. Nele, há resíduos de reagentes e sais. A próxima etapa é a lavagem. O sedimento é lavado várias vezes com água limpa para remover todas as substâncias estranhas. Parece com a lavagem de areia, só que com um controle de qualidade muito mais rigoroso. Depois disso, o material é enviado para secadores, onde a umidade residual é removida a uma temperatura elevada. Na saída, obtém-se um pó branco seco e solto, carbonato de lítio. Ele tem uma aparência bastante modesta, quase como farinha, mas é a partir dele que começa a produção de baterias modernas. Cada partícula dele percorreu um longo caminho, desde a água salgada até uma reação química controlada, para no final se tornar a fonte de energia para as tecnologias que usamos todos os dias. #BR6. Esse pó é embalado em sacos de dezenas de quilos e enviado para outras fábricas, onde começa a produção de baterias. Lá, o lítio é misturado com outros elementos, formam-se cátodos, ânodos, montam-se as células. Mas toda essa história de alta tecnologia começa aqui, no silêncio das planícies de sal e sob o sol escaldante. E aqui está o interessante. Para obter uma tonelada de carbonato de lítio, é preciso evaporar centenas de milhares de litros de água. Isso significa meses de trabalho, áreas enormes e um equilíbrio muito cuidadoso com a natureza. É exatamente por isso que há discussões tão acaloradas em torno da extração de lítio. Ele é necessário para a transição para o transporte elétrico, mas sua obtenção também tem seu preço. Quando você olha para esses tanques de cima, eles parecem a paleta gigante de um artista. Mas por trás dessa beleza há um processo longo e lento. Aqui não há resultados rápidos, apenas tempo, sol e paciência. E eu espero pacientemente pelas suas inscrições no meu canal. E em algum momento, você começa a entender. Cada bateria em um telefone ou carro elétrico não é apenas tecnologia. #BR7. É também esses campos, essa água, esses meses de evaporação. O lítio não aparece do nada. Ele percorre um longo caminho antes de se tornar o que alimenta o mundo moderno. A produção mundial de lítio agora está crescendo de forma quase explosiva. Se em 2010 era cerca de 28 mil toneladas, em 2024 já são aproximadamente 240 mil toneladas por ano.
Imagine, ferro comum passa por vácuo, pressão de centenas de megapascais e uma temperatura capaz de transformá-lo em um material mais caro que algumas joias. Mas o mais misterioso não é o preço. O maior segredo é que os engenheiros modernos podem ter conseguido recriar o segredo do lendário aço damasco, cuja fórmula a humanidade considerava perdida para sempre. Como os antigos mestres, centenas de anos atrás, criavam estruturas parecidas com nanotecnologia sem ter nenhum microscópio. E por que hoje fábricas que parecem laboratórios espaciais gastam recursos colossais para repetir o resultado deles? Assista a este vídeo até o final e você descobrirá um segredo que foi escondido por séculos e que mudará para sempre sua ideia sobre um pedaço comum de aço. Vou logo dizendo, aquele histórico aço damasco sobre o qual os poetas escreviam, afirmando que tal espada podia cortar um lenço de seda no ar ou cortar uma armadura de ferro sem perder o fio, é uma verdadeira dor de cabeça para os historiadores. O fato é que o verdadeiro segredo de sua produção foi perdido em algum lugar no século XVIII. O que geralmente vemos em mercados ou lojas de souvenirs sobre o disfarce de damasco é o chamado aço soldado, Pattern Welded Steel. O ferreiro simplesmente pega dois pedaços diferentes de ferro, junta-os, aquece e bate com um martelo até que se tornem um só. Depois dobra de novo e de novo. O resultado é uma espécie de massa folhada de ferro. É bonito, é legal, mas não é absolutamente o que os antigos mestres faziam na Índia ou na Pérsia. O verdadeiro segredo estava nos cadinhos. Os antigos metalúrgicos derretiam ferro junto com madeira e certos minerais em potes fechados. Eles não conheciam a tabela periódica, mas intuitivamente encontraram o caminho para a nanotecnologia. Microscópios eletrônicos modernos mostraram que na estrutura daquelas mesmas espadas lendárias existem nanotubos de carbono. Pense só, as pessoas, centenas de anos atrás, criavam nanoestruturas simplesmente escolhendo a composição certa do minério e o regime de resfriamento. Todo o truque estava nas impurezas de vanádio e tungstênio, que entravam no fundido por acaso junto com o minério de certas minas. Quando essas minas se esgotaram, o aço também desapareceu. E agora, olhe para o que está acontecendo aqui, em uma fábrica moderna. Estamos diante de uma instalação que parece parte de uma nave espacial. É uma câmara de atomização a gás. Aqui, os metalúrgicos não contam com a sorte ou com o minério certo da Índia. Eles pegam metais puros, ferro, cromo, níquel, molibdênio, vanádio, e os misturam em proporções calculadas até milésimos de %. Todo esse coquetel é derretido em um forno de indução sob vácuo. Sabe por que o vácuo é tão importante? Porque o oxigênio é o principal inimigo de um bom metal. Cada bolha microscópica de óxido dentro da peça é um ponto de ruptura potencial. Quando o aço se torna líquido, ele passa por um bico especial, onde é recebido sob enorme pressão por um jato de gás inerte. O metal se espalha em bilhões de pequenas gotas, cada uma das quais endurece em pleno voo. Na saída, obtemos um pó cinza fino. Cada grão desse pó é um aço perfeito, com 100% de uniformidade de composição. Em um lingote comum, elementos pesados podem afundar para o fundo enquanto o metal endurece, mas aqui, cada grão é a cópia do outro. Essa é a base para os modernos aços texturizados. Em seguida, começa um processo chamado prensagem isostática a quente. O pó é despejado em uma grande cápsula de aço. Mas não é apenas um container. Lá dentro, criam um verdadeiro inferno para o ferro. A pressão lá chega a 100 megapascais e a temperatura fica em torno de 1100 graus. Sob tal ação, os grãos de metal não apenas grudam, eles se difundem uns nos outros em nível atômico. O resultado é um bloco monolítico, cuja densidade supera qualquer fundição tradicional. Mas onde está o padrão? Você pergunta. Não viemos aqui para isso? É aqui que começa a parte mais interessante, onde a química moderna encontra a estética.
Para obter aquele mesmo desenho característico que lembra ondas na água ou dunas de areia, os engenheiros usam dois tipos diferentes de aços em pó. Um, com alto teor de carbono para dureza incrível. O outro, com adição de níquel, que dá brilho e resistência à corrosão. Esses pós são despejados na cápsula não de qualquer jeito, mas de acordo com um esquema especial. Às vezes são separados por finas divisórias de aço. Às vezes, usam modelagem computacional para criar uma matriz tridimensional complexa dentro do bloco. Quando este enorme bastão de aço sai da prensa, ele parece um bloco cinza comum. Para extrair a beleza dele, ele é enviado para laminadores gigantes e martelos hidráulicos que criam pressão de milhares de toneladas. O metal é esticado, dobrado, torcido. Cada movimento deforma as camadas internas de pó, transformando-as em padrões complexos que permeiam todo o volume do metal. Não é um desenho na superfície, é a própria alma desse pedaço de aço. Agora passamos para a oficina onde ocorre a etapa final, e ela se assemelha muito a um trabalho de laboratório de química. É o ataque ácido. Depois que a peça é polida até um brilho espelhado, ela é mergulhada em uma solução de cloreto de ferro ou outra substância ativa. E é aqui que ocorre a transformação química. O ácido reage com as diferentes camadas de aço em velocidades diferentes. As áreas ricas em carbono ficam escuras, quase pretas, e as camadas de níquel permanecem claras e brilhantes. Literalmente, em alguns minutos, diante dos seus olhos, um padrão surge do ferro cinza do qual é impossível desviar o olhar. Cada linha conta a história de como o metal se moveu sob a prensa. Surge a pergunta lógica. Para que serve tudo isso, além de fazer facas de cozinha incrivelmente caras para pessoas que fritam um ovo uma vez por semana? A resposta está nas características técnicas. Tal aço em pó não é apenas sobre beleza. Graças à ausência de impurezas e estrutura uniforme, esses metais têm uma estabilidade com a qual os antigos mestres só podiam sonhar. Eles mantêm a afiação dezenas de vezes mais do que o aço comum e, ao mesmo tempo, não quebram sob fortes cargas laterais. É um material para ferramentas que trabalham no espaço, para peças de motores onde as cargas ultrapassam o limite da razão e para instrumentos cirúrgicos de nova geração. A propósito, sobre o custo, 1 quilo desse aço em pó texturizado pode custar mais de 500 euros. Para comparação, o aço estrutural comum custa menos de 1 euro por quilo. Ou seja, esse pedaço de metal nas minhas mãos é mais valioso que algumas joias. E isso é justo, porque nele foram investidos 18 meses de desenvolvimento, a energia de uma subestação inteira e o conhecimento de centenas de metalúrgicos. Escrevam nos comentários se vocês sabiam da diferença entre o verdadeiro damasco e o que nos vendem nas lojas. E não deixem de contar quais outras tecnologias secretas vocês querem conhecer. Talvez da próxima vez, vamos ver como se faz fibra de carbono para carros de corrida, ou como se cultivam diamantes artificiais para máquinas de perfuração. Obrigado por assistirem. Não se esqueçam de se inscrever, pois ainda temos muitos galpões quentes e descobertas incríveis pela frente. Cuidem-se e que o interesse de vocês por como o mundo funciona nunca enferruje. Nos vemos no novo vídeo.
Todos os anos, o mundo extrai milhares de toneladas de metais, mas apenas um deles é tão perigoso que pode matar uma pessoa mesmo na forma de poeira, e ao mesmo tempo nos ajuda a olhar 13 bilhões de anos para o passado do universo. Este é o berílio, um metal que é mais leve que o alumínio, mas várias vezes mais rígido que o aço. Um metal sem o qual o telescópio espacial James Webb não existiria. Mas há um detalhe sobre o qual quase ninguém fala. Por que sua produção parece um pesadelo químico e trabalhar com ele é brincar com a morte? E o que exatamente essas fábricas escondem atrás de vidros de proteção grossos? Assista até o final, você descobrirá algo que mudará sua ideia sobre metal para sempre. Vamos direto aos números, porque eles simplesmente derrubam a gente aqui. Olhem para este bloco de metal. Na aparência, um pedaço de ferro cinza comum, mas se eu tentar levantá-lo, quase vou bater no meu próprio queixo de surpresa. A densidade do berílio é de apenas 1,85 gramas por centímetro cúbico. Isso é quase 30% menos que o alumínio, que estamos acostumados a considerar o padrão de leveza. Mas eis o truque. Com tal leveza, o berílio é 4 vezes mais rígido que o aço. Seu módulo de elasticidade atinge incríveis 303 gigapascais. Isso significa que esse material oferece uma resistência insana a qualquer deformação. Você pode fazer uma estrutura tão fina quanto o papel com ele, e ela ainda manterá sua forma sob uma carga colossal. O processo de sua extração é um capítulo à parte no Manual de Sobrevivência Industrial. A fonte principal aqui é o mineral bertrandita, que é extraído nos desertos do estado de Utah. O minério contém apenas cerca de 0,5% de berílio. Para obter esse metal, a rocha é triturada e banhada em ácido sulfúrico, transformando tudo em uma espécie de mingau químico. Depois, através de uma série de manipulações complexas com hidróxidos e fluoretos, obtém-se o fluoreto de berílio puro. Ele é misturado com magnésio em cadinhos enormes e aquecido a uma temperatura de 1.300 graus Celsius. O magnésio pega o flúor para si e, no fundo, depositam-se grãos de metal brilhantes, os chamados pellets ou seixos de berílio. Mas isso é apenas o começo, porque é impossível trabalhar com eles diretamente. Aqui chegamos à parte mais perigosa da excursão. O berílio é uma verdadeira bomba tóxica. Sua poeira causa a doença crônica do berílio, beriliose, pela qual seus pulmões simplesmente param de funcionar. Por isso, aqui ninguém derrama metal em moldes como ferro fundido. Usam-se métodos da metalurgia do pó. Os grãos de metal são moídos até virar um pó fino em moinhos especiais a vácuo. Cada partícula de poeira deve estar sob controle. Depois, esse pó é despejado em enormes cápsulas de aço e submetido à prensagem a quente a vácuo. Imagine uma pressão de centenas de atmosferas e uma temperatura de mais de 1.000 graus, que pressionam simultaneamente esse pó, forçando-o a se tornar um bloco monolítico. Isso leva horas, até que a estrutura se torne perfeitamente homogênea. Mas por que os engenheiros do telescópio escolheram exatamente esse material infernal para seus espelhos? A questão é o frio cósmico. O James Webb opera no ponto de Lagrange número 2, onde a temperatura cai para menos 223 graus Celsius. O vidro comum com tal resfriamento começa a se deformar de forma imprevisível. E o berílio tem uma característica única. Seu coeficiente de expansão térmica em baixas temperaturas torna-se praticamente zero. Ele meio que congela. Isso permitiu criar espelhos que permanecem perfeitamente lisos, mesmo no frio mais severo do espaço profundo. Cada um dos 18 segmentos do espelho tem um diâmetro de 1,3 metros, mas pesa apenas 20 quilos. Se os fizéssemos de vidro, eles pesariam quase 100 quilos cada, e o foguete simplesmente não conseguiria sair do chão. Cada espelho foi usinado de um bloco sólido, cortando 90% da massa do lado de trás para criar uma estrutura de grade leve. Isso é chamado de alívio de peso da estrutura.
A espessura das paredes lá é de apenas alguns milímetros. Depois disso, começa o polimento. Isso é feito com a ajuda de sistemas de computador que removem irregularidades do tamanho de nanômetros, uma bilionésima parte de 1 metro. Essa é a precisão que impera aqui. Em seguida, os espelhos são levados para uma câmara criogênica, onde são resfriados a temperaturas cósmicas, medem-se distorções microscópicas e depois polidos novamente para compensar essas mudanças. Esse ciclo foi repetido dezenas de vezes ao longo de vários anos. E agora olhe para esta cor. Estamos acostumados a ver os espelhos do telescópio dourados, mas sob o ouro lá está, berílio puro. O ouro é aplicado apenas no final, pelo método de deposição a vácuo. A camada de ouro tem uma espessura de apenas 100 nanômetros. Isso é 1000 vezes mais fino que um cabelo humano. No total, foram gastos cerca de 48 gramas de ouro no enorme espelho com área de 25 metros quadrados. É como 3 ou 4 alianças de casamento abertas sobre uma área gigantesca. O ouro é necessário porque o telescópio procura a radiação infravermelha das primeiras estrelas que se acenderam há 13 bilhões e meio de anos. O berílio dá rigidez e estabilidade, e o ouro, reflexão ideal. Nesta fábrica, a segurança no trabalho parece paranoia, mas é uma paranoia justificada. Você vê essas linhas amarelas no chão? Não se pode ultrapassá-las sem sapatos especiais. O ar no galpão é completamente renovado a cada 3 minutos. O nível de teor de berílio no ar não deve exceder 0,2 de micrograma por metro cúbico. Isso é tão pouco que você nem conseguirá ver sob um microscópio, mas há sensores em toda a parte aqui. Cada trabalhador, após o turno, passa por um chuveiro especial, e suas roupas são descartadas como resíduos perigosos. Esse é o preço que pagamos pela oportunidade de olhar para as profundezas do espaço. Mas o berílio não é apenas sobre o espaço. Olhe para estas pequenas peças para motores de aviação. Graças ao fato de o berílio conduzir calor melhor que a maioria dos metais, ele é ideal para peças que precisam esfriar rapidamente. Sua condutividade térmica é de cerca de 210 watts por metro Kelvin. Ele dissipa o calor mais rápido que o alumínio e, ao mesmo tempo, não derrete até 1287 graus. Isso permite que os aviões voem mais rápido e os motores funcionem de forma mais eficiente. Mais um fato interessante que você dificilmente ouvirá na escola. O berílio é quase transparente para os raios-x. Se você tirar uma radiografia através de uma placa de aço, não verá nada. Mas através do berílio, os raios passam como se ele não estivesse lá. É por isso que as janelas de todos os aparelhos de raio-x e tomógrafos computadorizados nos hospitais são feitas de folha de berílio. Isso permite que os médicos obtenham imagens claras do seu corpo, sem perder a potência da radiação no próprio aparelho. Você vai perguntar: quanto custa toda essa diversão? Bem, se você quiser comprar 1 quilo de berílio puro, prepare de 800 a 1.000 dólares. Mas isso é apenas pela matéria-prima. O custo da peça pronta pode ser dezenas de vezes maior, devido à complexidade do processamento e medidas de segurança. Apenas um segmento do espelho do Webb custou milhões de dólares, considerando todos os anos de testes e polimento. Obrigado por assistir. Deixem seus likes se vocês amam a verdadeira ciência tanto quanto eu. Nos vemos na próxima instalação secreta.